Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros dos Gigantes. Hoje connosco temos o Sr. António João Leal. Olá, como está? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sr. António, eu queria começar por falar consigo primeiro, porque isto temos aqui dois tempos, um antes do 25 de Abril, outro depois do 25 de Abril. Eu queria começar por falar consigo de como é que era aqui os movimentos juvenis, os movimentos de alguma forma já com alguma cultura política aqui em Azambuja. Se me pode falar um bocadinho sobre isso. Como é que era a política em Azambuja antes do 25 de Abril? Posso falar sobre isso, mas realmente gostava de falar também sobre o que era a Zambuja também, que eu tenho a impressão que nunca falaram. Portanto, Falemos. Quer falar já sobre como é que era o ambiente político? Falemos, sinta-se à vontade para falar do que quiser. Bem, como a Zambuja, eu vou dizer já, eu nasci em 1947, dia 5 de março, na Arieira, ao lado onde é o Cortiço, uma casinha pobre, humilde, onde tinha uma argola, ainda existe essa argola, já há tantos anos, onde vinham os casaleiros e prendiam ali o burro e depois iam com as coisas que cultivavam vender e deixavam ali o burro para se. Em 47, tenho essa memória, porque me contaram, evidentemente, não sei, que foi o ano das 7 cheias. Nesse ano, nesse dia que eu nasci, houve um funeral de um jovem, de uma família muito estimada cá em Zambuja, a família do Manel Matoso, do seu Barata, era um filho com 18 anos, um rapaz. Como havia as cheias, em frente do Valverde, havia o muro da Horta do Maia. E então o caixão foi por cima de um carro de bois, puxado a bois, porque aquilo estava tudo debaixo de água, não é? E as pessoas iam por cima do muro a acompanhar o funeral. Entretanto, o meu pai faleceu, fiquei órfão muito cedo, portanto com 2 anos e meio. Ainda me lembro tenho imagens do meu pai, é impressionante como é que uma criança fica com imagens do meu pai, são 2 imagens que eu retenho, que era o meu pai, era polícia de segurança pública, na Moraria. Zeras com muita gente cá da Zambuja, lá na polícia. Eu lembro-me de ir com a minha mãe, ir lá à esquadra e ver o meu pai por trás de um balcão e ver. Essa é a imagem que eu tenho do meu pai. Cá a Zambuja tem a imagem no funeral, estar ao colo da minha mãe, ver o meu pai estendido na cama e alguém me agarra a vir para a rua comigo, que eu morava em frente ao antigo posto da guarda, nessa altura que o meu pai faleceu. E quando venho à rua vejo um esquadrão, ou como é que se diz, de GNRs, que era certamente para lhe prestarem as zonas militares. Bem, e assim foi a minha meninice, a minha mãe com muitas dificuldades, trabalhar para o campo. Trabalhar para o campo é uma imagem que eu farto de procurar na net, que eu não vejo, que era o trazer o arroz para a era, que era por trenós, puxados por bois, que deslizavam sobre a lama. Então eu era miúdo, a minha mãe andava na ceifa do arroz, levava-me e eu ia em cima desses trenós. Claro, aquilo era lama, escorreguei, bati, ainda tem aqui o sinal, parti a cabeça, ficou-me um sinal desde miúdo, dessa coisa. Eu faço-me procurar num encontro e fotografias com os trenós, com os bois a puxarem para lá. Lembro realmente também de haver fogos, das tramagais, porque o campo é giro, é uma coisa que hoje já não conheço tanto. O campo, todos os bocadinhos do campo têm nomes. O Fafalão, a Mota Encarnada, a Casa Branca, as Pegadas, o Canto, a Terra Velha, a Bafoa, o Lacinho, tudo, cada bocadinho, e do que a gente vai para o campo, os homens, aliás, quando iam trabalhar, olha, vais para onde é que vais? Olha, vais para o Lacinho, vais para a Terra Velha, portanto as pessoas já sabiam. Os trabalhadores, para onde é que eles iam? Eram contratados assim, é preciso tantos homens para ir trabalhar para o campo. Era para aí. E então era assim. Entretanto, eu vou crescendo e a minha mãe sai do campo e vai para a criada de limpeza, para o posto antissocianático. Isto, hoje fala-se tanto a falta de assistência às crianças,
Mas naquela altura, isto é impressionante, o ponto antissonático funcionava por baixo do Hospital da Misericórdia, o Hospital Velho. Por aí tinha as instalações, que era onde funcionava, onde ficava uma senhora que era de... agora esqueço, de Óbidos, a senhora era de Óbidos, ficava lá, e minha mãe era só para as limpezas, mas dava assistência à senhora, fazia-lhe comer e da cozinha. E uma senhora de Beiras de Baixo, que também tem uma grande propriedade, uma grande, ela já faleceu, até foi o casamento dela, é engraçado, dava-se tão bem que uma senhora que era dos lavradores, família dos lavradores, casou em casa dos pais, e lembro-me perfeitamente como fosse hoje. E então, o posto antissonático era, trabalhavam lá, andava a fazer a desinfecção por todo o concelho, portanto, dos animais, onde havia estabelecimento onde havia animais, e eles é que andavam a fazer a inspeção e também davam a vacina contra as sezões. O sezonnático vem precisamente devido às searas sazonais e criavam certamente algumas febres ou não sei o quê, e as pessoas eram vacinadas. E então iam ali ao posto, vinham gente até do distrito, aliás, de Lisboa, e ali tomava consigo. Entretanto, havia consultas para as crianças nascidas. Havia consultas todas as semanas, vinham 2 médicos de Lisboa dar consultas que davam por cima da Igreja da Misericórdia, onde certamente devia ser onde atuava o coro, e era o consultório. Eu já era crescidito, lembro-me perfeitamente, haviam as senhoras, havia as mulheres com os meninos, muitas não tinham leite, pois a doutora receitava, olha, leva 1 quilo de leite, que era nestrogênio, havia sacas de nestrogênio, eu já andava na escola, já sabia pesar, não sei o quê, entretinha-me a pesar, e lembro-me também das mulheres, não é? Ó, Tom João, mais um bocadinho, que não tenho pouco leite, não sei mais o quê, e aquilo era em cartuchos de papel pardo, não é? E a gente metia lá o leite e levava o nestrogênio para fazer o leitinho. E também davam, certamente, pensou que seria aspirinas, que eu fiz tantas, naqueles papelinhos que a gente está a ver, os papelinhos que fazem as rifas, havia papelinhos desses, e havia uma medidazita, uma medida realmente pequenina, com um pozinho que eu penso que era, tenho febre, não sei o quê, então aquilo, e embrulhávamos aquele pozinho, devia ser aspirinas na altura, em pó, era o remédio que os médicos receitavam, mas havia consultas. Ao fundo, onde eram as instalações onde a Dona Salete e a Dona Maria José Lavrador, portanto, que eram funcionários, havia o albergue. Havia um albergue, e o que é que acontece? Havia lá 2 tarimbas. As pessoas pobres que passavam por Zambuja, os clientes que passavam por Zambuja, à noite não tinham que ficar, e ficar ao albergue. Isso não tenho a lembrança disso, se dava alguma refeição. Havia lá um senhor velhote que tomava conta disso, que chamava-se João Vieira, lembro perfeitamente disso. Era tarimbas, não havia colchões, era esteiras, ficavam nas esteiras. No outro dia não podiam cá ficar na vila, tinham que abalar para outra terra. Portanto, os clientes passavam por cá, mas não ficavam cá. Podiam, seguiam, viajam, ficavam era ali de noite. O Hospital da Misericórdia, quem pode falar melhor disso, é a Aurora, que ainda hoje é viva, está com o Sr. Sebastião, que toca acordão, que é ele é, bem aqui é protestante, pronto. É um bom senhor, tem história, mas também tem histórias engraçadas, tem histórias engraçadas, o Sebastião. E então a Aurora é que era lá criada, portanto é que era a cozinheira. Aquilo tinha as instalações onde morava a Dona Argentina, hoje a Dona Argentina por cima, lá no hospital, tinha a cozinha, tinha o consultório, tinha a enfermaria das mulheres, tinha a enfermaria dos homens, e por cima, onde era certamente, portanto, lá da igreja, por cima da igreja, tinha quartos particulares. Lembro-me cá embaixo da igreja, portanto, é sacristia, portanto, às vezes a gente começa a falar e falta as palavras. Isto é já de idade. Por baixo havia a sacristia, havia lá uma urna. Mais tarde é que percebi que era a urna comunitária. Não me lembro dessas cenas, por isso eu dizer, há bocado estava a dizer, era giro compilar estas coisas e fazer um livro, se fosse possível, todas estas histórias que eu já ouvi daqui, da Maria do Carmo, já ouvi
do Lourenço, já ouvi. Portanto, várias vezes havia a primeira do presidente, do Amadeu, foi da primeira. Portanto, já acompanhei algumas coisas realmente que vocês têm publicado. E era muito giro, e essa urna fez-me lembrar uma história realmente do tal da entrada. Mas explique-me lá, a urna comunitária era quê? Era só para a altura do velório? Não, Então, então vou-lhe contar a história que é muito engraçada, que o Severiano Falcão, que esteve muitos anos preso, era pai de um amigo meu, que estudou comigo, e depois vou entrar como é que entrei na política. Com o Severiano Falcão e com o rapaz, isso se calhar vocês conhecem, depois já lá vou. Então, a história é engraçada, a Lhandra também era um ninho de comunistas e de pessoas contra o regime, a Lhandra. Severiano Falcão era ali da zona. Eu, portanto, fui amigo, estudei com o Tito, estudei com um rapaz que foi jogador do Sporting, foi jogador do Académica, depois mais tarde encontrei-o no Évora, no Lusitano de Évora, que foi, já morreu o Teixeira, se forem ao Asturial, o Teixeira estudei com ele, com o Tito, com o filho do Batista Pereira, com essa gente, era a mesma cidade. Então, a história é engraçada, portanto, isto vai à urna comunitária. É uma velhota que andava a pedir, e as pessoas voltavam muito pobre, muito sujo, não sei o quê, andava sempre com o netinho pequenino atrás. E as pessoas da rua em Alhandra voltavam a cara quando ela passava, não sei mais o quê, até que ela morreu, coitada. Então, no dia do funeral, ela vai na urna, não é? Lá vai o miúdo atrás, e o miúdo ia todo inchado. Porquê? Porque as pessoas, quando a urna passava, fechavam a porta. Era costume também cá em Zambuja. Os estabelecimentos, quando havia um funeral, fecharem a porta, em sinal de respeito. E ele, coitadinho, ia todo inchado. Só quando chegou ao cemitério, o que é que acontece? Agarraram-no no corpo da avó, enrolada no lençol, tiraram-no da urna e metem-no na cova. E a urna fica cá em cima. Ele, danado, ao ver aquela coisa, isto é até muito mau, danado agarra numa daquelas cruzes que estão à ponta das campas, de ferro, chega lá, parte a urna. A mãe dá-lhe a embater. Desgraçado, o que tu fizeste, a gente somos pobres, como é que eu vou pagar isto, não sei o quê. Mas depois compreendeu a atitude e a raiva do miúdo e abraçou-se a ele a chorar. Não, filho, somos pobres, portanto, essas situações realmente. E a urna comunitária servia um pouco para isso. Levava as pessoas e depois chegavam lá, tirava, mas a urna voltava ao mesmo sítio. Portanto, eu sou do tempo que a igreja, no Adro, onde está, mais ou menos em frente onde está hoje o Cruzeiro, tinha lá uma casinha onde estava a carreta, nunca mais vi essa carreta, parece. Era transportar também as pessoas na carreta. Portanto, o corpo sempre... basicamente das pessoas humildes. Humildes não tinham dinheiro para comprar um caixão e era depositado diretamente era depositado diretamente na terra, portanto. Portanto, eu já não sou do tempo, mas isso vai às histórias sobre a Zambuja, e às vezes publico isso. O Amadeu às vezes, não seja assim tão pessimista. O Amadeu às vezes dizia, o Amadeu minto, o Joaquim Ramos, falava muito com o Joaquim Ramos quando eu contava a história dos 2 cemitérios. A Zambuja nunca sei. Há aquelas histórias antigas do Afonso Henriques, que embarca no Porto e que vem por aí abaixo, e pá, que terra é esta? Coimbra, como está modificado, vem por aí abaixo. E quando chega aqui à Zambuja, aqui conheço eu, é a Zambuja, portanto, não mudou nada. Aqui é a Zambuja. Essa história era muito frequente, portanto, contava-se que a Zambuja não tinha mudado nada. E depois havia outra história que dizia, a Zambuja nunca se evolui. Tem um cemitério à entrada e outra à saída? Tinha. Onde é o jardim era um cemitério. E a saída... O parque lá embaixo, é o parque, lembro, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Era um cemitério e à saída tinha... Eu ainda me lembro do levantamento das ossadas e de levarem para o cemitério. E do Girardo, coitado, que andava a limpar as sarjetas com uma carrinha de mão e tinha perna de coisa a servir de stick. Coisas... são histórias que a gente se lembra. Lembra de coisas de miúdos. De miúdos a gente... Para andar a jogar a bola no Adro.
ali na passagem de nível, que era por terra, na passagem de nível. Portanto, vinham os caminhões, estes caminhonetes que iam buscar melão ao campo, não é? E a gente miúdo escondia-se lá atrás dos armazéns, do armazém do sal, não sei o quê, eles tinham que afrouxar para passar a linha do comboio. E a gente metia-se atrás, com os ganchetas feitas em arame, mandávamos lá para dentro a puxar melão a roubar. Não, vinha a polícia, levava-nos com 10, 11 anos para a prisão, ali, lá em frente, para a prisão, para o antigo posto da guarda, íamos lá, o que é que eles faziam? Fazíamos, punham-nos a limpar as celas, limpávamos as celas, dávamos um balde, uma esfregona para a gente limpar aquilo, depois estavam lá umas horas, mas julgo que as nossas mães, ou no meu caso a minha mãe, e nos outros casos, castigos, são os malandros, não sei o que. Era assim que eles reagiam. Eu agora já não consigo precisar, mas houve alguém que já contou aqui a história que ia roubar os melões para depois ir vendê-los. Não, eu não. Você não vendia, era só para si. Não. Pronto. Que ia roubar, também nunca pude roubar para coisa, roubar a azeitona, que a gente fugia lá veio o João Arém, que era um homem que guardava os olivais e que vinha com o cavalo, e a gente fugia. Eu tinha mais medo, eu, Zé Feijão, o Joaquim Milhomes e outros. A gente fugia, Jesus. Eu tinha muito medo, que é que eu um dia faço? Um dia aparece com o saco cheio. E a minha tia admirava-se muito. Ei, atrás do saco cheio. Hoje isto rendeu. Os outros apanhavam sempre, mas eu estava sempre... Era muito medrica, estava sempre com medo. Levei-os para um casal que eu tenho ali, que é o casal dos 4 olhos. Lá estava à vontade de apanhar, então as oliveiras eram minhas. Olha aqui. Apareci com o chaco. Quando você achava que estava a roubar, mas estava só a apanhar. Tinha que dizer que tinha ido com eles roubar, mas o meu para lá estava à vontade, lá não havia jovem que atrás de mim. Então, acontece depois, começa a crescer, portanto, o meu tio começa a fazer searas de melão, havia muitos cereiros no campo. E então aí começa realmente a criar esses terrenos das pegadas, da mota encarnada, portanto, do Fafalão, que era a melhor terra, na altura, era a terra mais cara, era o Fafalão que junta à praia da Casa Branca, que era lindo, aquilo aquilo nos domingos, na Casa Branca nem quero saber, estragaram quem é que estragou aquilo? Foi chamar a gente, o francês, a extrair a areia. Está a perceber? Os franceses meteram lá a extrair e levar grandes batelões de areia para as obras, para Lisboa, grandes batelões que iam ali, aquilo era grandes motores, deram cabo de uma zona tão linda que era a Casa Branca, que era a praia da Casa Branca, a praia dos Tetos, como a gente chamava. Aquilo era lindo e juntava-se lá ao domingo, ao fim de semana, famílias lá. E a Sexta-feira Santa? E na Sexta-feira Santa era mais a malta à pesca para as valas, portanto, juntava-se muitas famílias ali, e no Palácio também, não é? No Palácio também se juntava muitas famílias, mas a malta andava mais à pesca para as valas, já conheceu as valas que tinham guia, que não tinham guia, a entrada de água, quando é que abriu as portas, no lacinho, e portanto, a malta conhecia nisso. Então, fazia melão, meu tio fazia melão, e o meu tio trabalhava na EPAC, nos trigos, e eu ia fazer companhia. Minha tia era numa barraquinha de caniço, que a gente ficava lá aqueles 3 meses, uma tarimba, servia para a gente dormir, a barraquinha de caniço, e aí fazíamos um sombreiro, para quando se apanhava-se o melão, está debaixo, não chapar, sabia. E eu, com os meus 10 anos, talvez ou mais, já fazia tudo o serviço, o que era de molar. A única coisa que eu não sabia, nem o meu tio, nem as pessoas, era apanhar, porque aquilo tinha uma técnica, virava um melão e viu a cama do melão, se já estava maduro ou não estava maduro, para ser apanhado. Normalmente, quem sabia disso eram os homens de Alpiarça, os moleiros de Alpiarça ou de Almeirinha, que percebiam dessa situação. Imagine o que é estar na Casa Branca, ou no Papalão, e meter lavar a roupa ao Tejo, portanto, passávamos lá 3 meses, a época da seara, e ver golfinhos a passar. Golfinhos. Daqui a bocado, ouvia-se tiros. Eu disse, estão para ali aos tiros, perguntava à minha tia, perguntava
Aquilo é os pescadores ali, para o Porto da Palha, eles, para espantar os golfinhos, que eles vêm atrás dos cardumes da Fataça. Subiu o Tejo, e eu quase até balada, os golfinhos depois espantavam, certamente, não sei se os matavam, não sei, porque não vi, eu sei que ouvi tiro, mas os golfinhos vinham por Tejo acima, isto hoje é improvável. Ainda há uns poucos anos ainda chegavam até Vila Franca, há uns anos ainda chegavam até Vila Franca, mas chegaram a vir por Tejo acima, grande bicho, era miúdo. Portanto, veja lá, com tantas preocupações, realmente com a ecologia, com o ambiente e com essas coisas, e depois fazemos a porcaria da Torre Bela que fizemos, temos lá aquilo que tinha veados, eu conhecia a Torre Bela, bem lá por dentro. Não. Para poder... Eu entrei lá de noite uma vez, para ir buscar divisas. Tinha um engenheiro, na altura que a gente ia para fora, tínhamos que restar no passaporte a quantidade de dinheiro que levávamos. Entretanto, se levássemos a mais, era divisas que a gente não ia levantar ao banco. O banco depois sentava a gente ia cambiar ao banco e ele sentava no eixo. E então pediram-me se tinha marcos e tinha, talvez arranje ali na Torre Bela, porque aquela malta, veio muita gente estrangeira para esta girdade, tanto para aqui como para o Alentejo. Eu conheci coisas, crimes, não só crimes, escavacaram-se aquelas coisas. No Alentejo eu vi onde era uma herdade, no Zamujal, que é no caminho que vai para a direita ao Alcácer do Sal, entre Águas de Muri, há ali uma praia do Zamujal, uma herdade, parece que era para onde o Américo de Magiava, à caça, não sei mais que, aquilo eu mandei, vi lá coisas, cabeças de viado, cabeças espalhadas, e assim, depois tive medo. Na idade de Torre Bela, que fui lá a buscar essas divisas para dar ao engenheiro, meu amigo, já faleceu, queria ir para fora, fui lá, viadinhos pequeninos, ainda tive tentado agarrar um viadinho e trazer aquele... Mas depois, se está por aqui, os revolucionários todos ainda me dão um tiro. Ainda trouxe viado. Era bonita, a herdade era bonita. Hoje, painéis solares. Não, a gente está a comer, qualquer dia esta malta come painéis solares, não é? Destroem o ambiente todo, mas andam os amigos. Mas não, voltemos onde estávamos. Quando é que você começa na política? Na política, então, quero começar na política. Ora, muito bem. Com a malta da Lhandra. Eu vou trabalhar para a Alberca. Trabalhei com um amigo, António José Serra Primavera. Depois do 25 de Abril foi presidente do Alhandra do clube, foi presidente da Junta de Freguesia. Tinha uma senhora que é socióloga, que trabalha aqui na Cerce, ou trabalhou, não sei se ainda lá está. Ela chegou-me a ter a dizer fotografias com o pai, não é pai, o padrasto, mandou uma senhora, trabalhou na altura, a minha nora esteve lá, a Marijão esteve lá, que era também, não é socióloga, é psicóloga, que trabalhou ali na Cerce. Não sei se essa senhora ainda lá está, essa enteada dele ainda está aqui a trabalhar na Cerce. Não esqueci, Arminda. É? Arminda. Da Lhandra. Não, da Lhandra é que já não. Já sei. Ele é da Lhandra, portanto, só estou a dizer Serra Primavera. Trabalhou e um dia começou-me a levar, vamos a uma reunião. É agora candidata à Câmara de Vila Franca. É? Cláudia Martins. Cláudia Martins, veja lá como as coisas são. Nunca mais vi, antes na vez estou a dizer, da Serra Primavera. Vi um dia, até me admirei, estava na tertúlia do Baixinho do Fado, do Zé Miguel. Andava numa altura da Feira-Mar, Primavera, o que é que fazes aqui? Não sei que amizades havia lá entre eles, e a partir daí já levavam muitos anos, nunca mais vi o Serra Primavera. Então, esse rapaz é que me levou para a política por umas reuniões numa cave em Alberca, numa cooperativa livreira que chamava-se Liberop. Ia lá para as reuniões, e na altura a malta mais nova era mais MRPP, mas havia também os comunistas. Portanto, a malta mais nova citava era o Mao Tse Tung. A malta mais velha, portanto, era Lenin. Eu, quando ia ter uma opinião, por isso é que eu não gostei muito daquelas coisas,
já Mao Tse dizia, já Lenin dizia, assim, porra, mas eu não tenho direito a dizer nada, eu tenho direito a ter opinião. Aquilo metia uma confusão. Dizer, e há uma coisa que já procurei no encontro em lado nenhum para pesquisar, porque foi uma frase que eu nunca me esqueci, que Mao Tse Tung dizia: um país para evoluir tem que andar 10 anos em guerra, e que a guerra era um mal necessário, porque limpava, e as pessoas que cá ficavam tinham que sobreviver, tinham que desenvolver, e depois dávamos os exemplos da Alemanha, da França, da Inglaterra, portanto países que andaram em guerra e hoje são as potências que estão, não é? E que a gente não andou na guerra, fornecíamos os restos para a Espanha, quando eles tiveram a guerra civil, lá vai os restos de Portugal para a Espanha, não é? Não andámos em guerra e Portugal, olha, é o que é. É o que é. Portanto, entrei na política aí, mas não gostei muito daquilo, daquelas reuniões, precisamente porque cada vez que eu queria ter uma opinião, ou dar uma opinião, atalhava logo os sabichões todos, pareciam já aqueles que andavam com a Bíblia, abriu o livro, ou caneco, Mao Tse Tung dizia, Lenin dizia, e aquilo metia uma confusão, depois deixei. Entretanto, vou trabalhar para a TAP. Fui para uma secção de revolucionários. A primeira coisa que eles me fazem assim que entrei, não sei, se calhar conheceu, ele faleceu, ele até metia às crianças, os netos aqui na Santa Casa da Misericórdia, tem uma bruta vivenda, tinha, coitado já morreu, Fernando Oliveira Queiroz. Tinha o curso de serralheiro o mesmo que eu. Vinha cá a Zambujas, foi adjunto da Segurança Social. Veja, um gajo dedicado à política, aquele gajo, faz favor. Vinha cá, tratava-me por doutor, fartava-me de rir, o Queiroz, um grande amigo, o Queiroz. Tinha grandes amizades, reunia-se todos com amigos em Valparaíso. Faleceu, teve um problema de fígado, de coisa, portanto, rins, e uma filha, desalegou-se com uma filha, depois a filha que o salvou, mas acabou por não aguentar e acabou por falecer. Passado pouco tempo, morre a filha também. Coisas, há dramas. Fernando era muito cá conhecido de Zambuja. Muita vez que eu disse, eu é que tenho que ir lá para o PS, para a Zambuja, para ser presidente. Foi o homem, foi vereador da Câmara de Loures. Um homem com curso ministerial. Foi administrador da Valor Sul. Da Valor Sul. Foi adjunto do Ministério da Segurança Social. Portanto, da social. Ele chegou a vir aqui ao Centro Social, muitas vezes, como era representação, e tratavam-me como doutor. Esse Queiroz, a primeira coisa que me faz é meter-me o cartão para me sindicalizar no sindicato dos metalúrgicos, que funcionava nas Janelas Verdes. Escreve aí, preparador de trabalho. Porquê? Na TAP havia preparadores. A função, eu entrei lá como preparador. Depois, mais tarde, passei a técnico de manutenção de aeronaves, que inicialmente era mecânicos de aviões. E o preparador, na lista de profissões, era melhor remunerado, preparador de trabalho, que o mecânico de aviões. Mas os mecânicos de aviões na TAP ganhavam mais 500 escudos do que os preparadores. Então ele pediu-me para eu escrever na proposta de preparador. E tenho o cartão, posso trazer e mostrar. Fui o primeiro preparador lá da TAP, preparador de trabalho. E começou-me logo a levar para reuniões, isto em 72, quando foi a grande invasão da polícia, em 72, que invadiram a TAP, e porrada de 3 mil, a gente ia para... mas não é ferroviários, Antes de chegar aos eixos... Chapadores? Não, onde é aquela sede? É estas coisas que às vezes me falham e eu tenho pena da voz operária. É onde fazíamos reuniões. Na Graça? Na Graça. Pronto. Depois subíamos à Graça. Eu estava a vir para Almirante Reis e você estava a vir por cima. Pois, está a ver. Íamos para reuniões. Quem era o nosso advogado? Marcelo Curto. Chegou a ser Ministro do Trabalho. No 25 de Abril, tenho a impressão que chegou a ser Presidente da Assembleia, ensinou muita gente da Assembleia Municipal cá da Zambuja. Marcelo Curto, socialista. E o Pereira de Moura, que era economista,
era o que fazia o contrato, portanto, a junção das reivindicações. O Marcelo Curto era o nosso advogado, o Pereira de Moura era o que fazia a parte monetária, as reivindicações monetárias, na voz operária. Foi quando a polícia começou a acabar com aquilo e a gente, ao abre, fugiu direito ao aeroporto e começámos a misturar com os passageiros lá no aeroporto, e então lá, àquela hora, os passageiros estrangeiros a levarem porrada não era muito agradável. Pois, não era boa política. Não era boa política. Entretanto, depois, no dia a seguir fizemos greve. Claro, tivemos intervenção da Polícia de Choque. Invadiram as instalações, feriram alguns colegas. Eu fugi para a cave da oficina de motores, onde estavam as caldeiras que forneciam o ar-condicionado e forneciam, portanto, o ar quente, portanto, para as instalações da universidade. Tem lá as caldeiras, fornecemos. Gente, aquilo era em portas de ferro. Tentámos, tem a lembrança, vamos desligar isto, se eles vierem aqui e encostarem-se, apanham um choque. Mas depois começaram, se bem colegas, ficam aí agarrados à porta. Pois. Não, acabámos com aquilo e estive lá, e foi um calor que eu passei lá, isto é em 72. Reuni com o Queiroz, o Carlos Alves foi presidente, foi destituído na altura do Salazar, ele, o Santos Júnior, é a medalha da liberdade, da Ordem da Liberdade, o Santos Júnior, que era do MES, também era funcionário da TAP, o Carlos Alves já morreu, o Santos Júnior já morreu, recebeu a Ordem da Liberdade, o Santos Júnior do MES. Portanto, colegas, o Queiroz, íamos para lá, portanto, e chegámos a ir a reunir também na política para o Pinhal Novo, para casa de um amigo que é o Canastra, que também nunca mais ouvi. Íamos lá, o pai tinha uma quinta, a gente estava lá numa casa, e daqui a bocado aparece lá o pai. Canastra, o que é que se passa aqui? Que a GNR está toda à volta aqui da herdade. E a gente, abre um para cada um, nem saímos todos juntos. Se um para um lado, outro saía para o outro lado, depois encontramos no sítio. Vimos embora, acabámos, já passámos coisas. Houve situações. Esse Queiroz é um rapaz chamado Delgado, antes do 25 de Abril, vocês não sei se lembram-se, houve umas bombas que rebentaram junto a uns postos de eletricidade, destes postos grandes de alta condução, ali para a zona da Alverca. O que é que aconteceu? Para testar, um amigo dele, se eles tinham coragem, agarrar uma caixa cheia de pedras e que era uma bomba para pôr no aeroporto junto lá ao radar. Isso é que o rapaz andou ali. No outro dia, sai a notícia que rebentou bombas, mas no radar não rebentou nada. Aquilo não rebentou. Não era. Eles só estavam a testá-lo. Se realmente ele era de confiança, era capaz de fazer um ato daqueles. Levaram, foi uma caixa de pedras. Não é nada a rebentar. O rapaz nunca, não sei se mais tarde chegou a saber que fizeram aquela partida. Portanto, entrei para a política com esses amigos, realmente. Depois do 25 de Abril, criámos o MDA. Criámos o Movimento Democrático da Zambuja. Veio cá as Forças Armadas ali como é que chama aquilo? Da Marinha. Vieram cá. Andei a distribuir ao mais valor comunicados, mas a ideia realmente era juntar pessoas das freguesias para se juntar, para arranjar. Estava a ser destituídas as comissões todas por todo lado e aqui também não fugíamos já à regra. Só que se juntou uma multidão ali no lar da Câmara que nem quero saber. E depois resolveu-se ir para o salão paroquial, para arranjar, onde então surgiu o Dr. Meyer, e eu levanto-me e lanço o nome do António Pedro Corsa. Porquê? Porque antes do 25 de Abril, quando apareceu o MDP, hoje é tudo fácil, não é? Quem era o da Zambuja? Olha, e eu, o Zé Pereira, esse tal, há bocado falei, o Zé João, Zé Pereira, Zé João, Zé Canena, também ia, e o Zé Canena também ia às reuniões, a ouvir o Tengarrinha, o Zé Manuel Tengarrinha, para o Bom Retiro em Vila Franca. Havia lá um barracão,
E aquilo a gente estava lá nos comícios e daqui cá passado pouco tempo estava aquilo tudo reado de GNRs. Então, vamos acabar isso para não haver problemas, e cada qual dispersava, vínhamos embora. Isto, e era no tempo do MDP. E, portanto, isso eram as pessoas que eu conhecia. Claro, havia mais pessoas que tiveram presos. Houve um que hoje tem aí livros, já o confrontei com isso, ele diz que não se lembra, mas era o único que andava a colar cartazes do MDP, era eu e o Chico Braga. Tem livros publicados, muitos livros publicados. Ele depois formou-se, ele teve preso, muito tempo preso em Peniche também o Chico Braga. Você nunca chegou a estar assim... Nunca teve problemas desses com a polícia? Vamos lá ver. Um dia no salão paroquial andámos, a Maria do Carmo falou nisso, mas eu também andava muito junto à malta. Nunca fiz teatro, nem coisa, mas gostava de lá ajudar e a armar e a tirar aqueles cenários antigos, não sei o quê, e a polícia, como viu-me no CD, na altura, claro, os cartazes do MDP-CDE, diz, bem lá são cartazes, não sei o quê, mas não... E depois, mais tarde, soube que nunca tive grandes problemas, porque uma das pessoas que realmente parece que era informadora ou não sei o quê, ainda tinha lá, era parentesco meu, e como eu era órfão, não sei o quê, e parece que não me criou. Mas nem quero saber, como eu tinha era comunista. Tem ali no lar do Recife, é lá o nome dele, Manuel Abreu. Foi preso para Peniche, serviu o Álvaro Cunhal quando esteve preso com o Álvaro Cunhal lá em Peniche, mentira, em Caxias. Foi preso, foi para Caxias, Manuel Abreu. E então, logo em pequenino, isto com 10 anos, eu é que sabia ler e escrever, os coitados não sabia ler, comprou um rádio Philips e podia-me para sintonizar o rádio Moscou, fala a verdade. Então lá metia uma onda curta, lá teve, e aquilo à noite estava. E havia alguém, que sabemos quem é, que se metia com o ouvido à escuta para ver se, já conhecia, sabia quem eram as pessoas, ouvir se a gente estava a ouvir o rádio Moscou. Portanto, já desde pequenina havia assim, desde pequenino, com 10, 11 anos, já, porque o meu tio realmente gostava de ouvir o rádio Moscovo e eu é que sintonizava, andava à procura na onda curta para ele ouvir e havia alguém. Mas nunca tive assim grandes problemas. Fui preso com miúdo, isso fui também, mas isso com miúdo para ir lá lavar. Olha, e como é que você chega a primeiro presidente da Junta de Freguesia eleito? Bem, depois do 25 de Abril. Isso depois é engraçado, porque a gente agarra, portanto, cria o MDA, vamos para a sede que é da União Nacional, tem um documento assinado por mim, por Amadeu, por Eurico, Salver por Casimiro também, a pedir às Forças Armadas para nos autorizar realmente a ocupar aquela sede, o que nos foi autorizado, não é? Entretanto, chega a uma reunião com o Lopes Cardoso e a Fernanda na banda. A sede da banda era por cima dos licores. Dos licores Bispo. Há uma reunião e ela perguntou vocês pertencem a algum partido político? E a gente disse o MDA. Isso não é partido nenhum, não é nada, vocês podiam se inscrever no Partido Socialista. E foi nessa altura que me cheio de nós, eu, o Casimiro, o Amadeu, o Eurico, uma série deles, o Neto, o Gaspar, uma série de pessoas que se inscrevemos no Partido Socialista. Abrimos a primeira sede no Partido Socialista, depois foi sede da Socasa, depois também foi um pequeno supermercado que fica ao lado dos celeiros, do lado direito, aquilo era da família da Fernanda, da Dona Fernanda, e da família, aquela casa ali ao lado. Está aquele grande armazém onde funcionou os alunos da Apolo, onde funcionou por baixo uma gráfica, e depois do lado de cá uma casa onde nos emprestaram isso para a sede do Partido Socialista, depois mais tarde foi sede também da sua casa. Aparecem as eleições, não é? Quem é que vai, quem é que não vai? O Amadeu era um rapaz que tinha sido formado em Económicas, o Casimiro tinha o seu emprego na UTIC, portanto perto
do AC Santos, portanto lá, onde, naquela fábrica que fazia os autocarros para Carris, ali, eu tinha o meu emprego já na TAP, e o Amadeu, tinha acabado o curso, é o bom elemento agora o curso dar oportunidade aqui ao Amadeu, e encaminhámos, fiquei eu a presidente da junta de freguesia. Tive lá situações na junta, tive lá duas coisas já com 2 de janeiro. Fui para o presidente da junta da freguesia, portanto, o Tónio Bexiga foi o primeiro presidente da Assembleia de Freguesia, portanto, o Canha foi meu secretário, o Canha era do ODP, foi meu secretário, o Manuel Ferreira, um homem ali dos Casais Baixos, foi o... o Canha foi o tesoureiro, o Manuel Ferreira foi secretário. Na junta, tive lá 2 situações engraçadas. Uma, passei um atestado de não residência. Aparece-me lá um homem, como tinha uma casa ao lado do antigo mercado, onde hoje, portanto, está aqueles prédios, do outro lado é o supermercado, o mini preço. Pronto. Ao lado do mercado havia uma casa onde moravam um senhor ferroviário, portanto, ferroviário. Aparece-me lá um homem, o senhor passava um atestado em que um fulano de tal não reside cá, não sei mais o quê, que eu preciso da casa e ver se mete uma ação para ele sair da casa, não sei o quê, ele mora cá, ele não está cá. E eu, está bem, olha, mas eu não conheço o senhor vá junto de 2 comerciantes e arranja uma declaração a dizer isso, em que fulano de tal não mora cá, regularmente. Ele aparece-me com 2 declarações, uma de uma loja que ficava, eu já não me lembro o nome, mas ficava em frente aos antigos Correios, e outra a declaração do João da Silvina, da loja, portanto, 2 comerciantes, a declararem que fulano de tal, eu, mediante aquelas declarações, passei a dizer, um outro estado a dizer que o fulano de tal não morava. José Manuel Brás. Um dia, dava-se muito bem a todo comunista, e esse homenzinho também, ferroviário, também era todo comunista. Chega-se o José Manuel, passaste num atestado a fulano de tal, a dizer que ele, então o homem sempre morou cá. Passei em função disto. Mas manda-me cá o homem ter comigo, que a gente resolve o problema, a gente vai ver o que é que se passa. Estou eu na junta. Assim que eu entro ao homem, eu olho para o homem, não me diga que foi a você que eu passei um atestado de não residência. Então eu conheço desde pequenino que andava a estudar em Vila Franca, você ali na estação, sempre o conhecia cá, e fui dizer que você não morava cá. Espera aí que eu vou resolver o problema. Mas como é que agora eu vou resolver o problema? Lá vou para Lisboa, para o Ministério da Administração Interna, recebido pelo Secretário de Estado, para eu me explicar como é que as coisas faziam. Portanto, tive que fazer uma reunião, dar o dito por não dito, e escrever em ata, e depois fui ter com o homem. Você arranjou-me um problema, eu não tenho problemas nenhum de tribunal se o homem quiser, se você não resolver o problema, mas está a meter os lojistas em trabalhos, porque eles é que passaram uma declaração a dizer que ele não vive cá, e eu vou portanto, nisso, não é? Está a meter, ele nunca avançou depois com o preço. Isso foi uma situação. A outra situação engraçada, também, foi um homem que me entrou pela junta. Também com o Zé Manuel. O Zé Manuel era muito conhecido dessa malta do campo. O presidente da junta autorizou o homem a andar lá a apanhar erva naquilo do seu botelho. E ele disse, fui lá ter com ele, então você andar aqui a apanhar erva, aqui não existe, não pode andar aqui. O presidente da junta é que me autorizou, não, porque isto é da junta. Eu agarrei, veio ter comigo. Eu disse, eu não autorizei ninguém para apanhar erva. Não autorizei ninguém, não autorizei mesmo ninguém para apanhar. Se calhar valeu-se disso para andar lá a apanhar a erva. Mas espera aí, mas aquele terreno onde ele andou parar, apanhar a erva, é da junta. É da junta. Não. Aquele terreno comprou-se o botelho à Câmara Municipal. Comprou o terreno à Câmara Municipal. Eu antes tinha a fazer
dizia-se que havia muitos terrenos no campo que eram da junta. Andei a fazer um levantamento e depois já 4. Era o Felix Felipe, era um velhote que era o zelador da junta, e era o Chico Calceiro, que também era zelador, com metros, e eles diziam, olha, aqui era o carril e o terreno da junta ia até ali. Lá onde era da junta. Antes de passar para a moto encarnada onde é agora o restaurante, há ali um grande largo, e também houve problemas com isso. Também era da junta. Onde era o aeródromo, os pedristas também, aquele em frente, também diziam que era da junta. Os terrenos era... A gente recebia as hortas, portanto, que eram da junta. Todos os terrenos faziam era da junta. Bem, quando o homem aparece lá, não, este terreno é do Sr. Botelho. O Sr. Botelho comprou isto à Câmara. Eu vou à Câmara, depois de andar a trabalhar e a fazer este trabalho todo, esse levantamento dos terrenos da junta, com as pessoas que conheciam bem ao campo, vou à Câmara saber isso. A reunião, a grande manifestação foi a 8, no dia 6, tinha assinado a escritura à Câmara Municipal, era o Sr. Sousa, não me lembro, que secretário tinha os poderes de notário da Câmara e fez a venda. Então peraí, eu ando aqui a chatear-me a ver os terrenos que é da junta e que não é da junta aí do campo, porque dizia que isto era tudo. Realmente os carris eram enormes, porque havia zonas grandes largos onde os cavalos e as coisas descansavam. Realmente havia grandes largos no campo e os carris eram bastante largos. Depois com o Alcatrão é que os agricultores foram labrando até ao Alcatrão, não é? Porque aquilo mais mas aquilo era carris enormes. Então, mas eu me chatear e depois a Câmara que vende a crescer o dinheiro. Espera aí, isto então sai tudo na Câmara, larguei aquilo da mão. Depois a seguir o João Leal também não, o Milhomes ainda tentou, porque ainda ficou-lhe, também trabalhou muito no campo e óbvio dizer isso, não é? Ele andou na grado, o Arquipelos, ainda tentou, ainda foi buscar mapas ao exército, mapas do coisa, e realmente não era, chegou à conclusão que não conseguiu fazer nada, o único terreno da junta era ali. Portanto, lá está a história, onde a gente tinha a brincadeira Água Férrea, ali Água Férrea, foi uma permuta também assim, e depois tive-me chateado ainda mal por aquilo, nunca mais se resolvia, do Manel Neves, que fez aquela coisa, portanto, fez-se uma permuta, arranjar a ponta de Água Férrea, esperemos que aquilo nunca mais arranja, para permuta com um terreno que ficava mais longe, lá ao lado, nem sei ainda hoje, ainda sei bem qual é o lote, qual é o bocado de terreno que a junta lhe dava, em permuta dele arranjar toda aquela urbanização disso, portanto, fez-se assim, para permuta, ele arranjou a ponte e deu-se aquele terreno para não, fazia mais um lote, era mais um lote de terreno, para aquilo acaba por não estar lá nada. Portanto, a única coisa que era da junta, também se falava que havia aí uma casa da junta, nunca se corri altas já à procura qual é a casa, tinha uma oportunidade, porque a junta funcionava por cima da igreja. A primeira junta era junta paroquial, não era junta freguesia, funcionava por cima da igreja, aquela porta lateral. Onde ficava, chegou a haver catequese. Lá em cima, pois, chegou a funcionar, em frente era a taberna do camarista, dos pais do camarista, em frente era aí, chegou aí a funcionar. Então, quando ela saiu daí da igreja à paróquia, houve coisa que ofereceu uma casa, falou-se, mas nunca havia casa. Na altura a junta era ali na Rua Vítor Corda. Na Rua Vítor Corda, uma coisa muito pequenina. Eu ainda me lembro. Muito pequenina, até sério. Aí criou-se, portanto é como digo, a minha política foi isso, depois foi realmente, apanhei colegas como Carlos Alves, Santos Jonas, portanto essa gente toda, que era toda, levaram-me logo, depois veio o 25 de Abril, comecei-me a meter, fui a presidente da junta, tive assim, essas coisas engraçadas, de atestados e não atestados, tive essas coisas engraçadas, eu chatice com o Amadeu, que não coisa, foi porquê? Eu ideias tinha, não tinha dinheiro, agarrei
fazia desenhos, eu não sei já que fazia desenhos, morria muita gente em frente à estação a atravessar a linha para ir a apanhar o comboio. Eu, na altura, trabalhava já na TAP, ia de manhã para apanhar o comboio. Quem é que lá estava? Morta. A mãe, uma senhora Maria Virgínia, que é mãe de um rapaz que é bombeiro, que é o Covas, Maria Covas. Eu tinha já feito desenhos, porque eu não era adepto fazer uma ponte, como está a Helena, a gente fala, sim, porque eu estava a ver as pessoas, e dizia, para as pessoas verem outra coisa, as pessoas passam ao lado, não estão a subir escadas para passar para o outro lado, porque por baixo parece que não podia fazer um túnel, porque há o cano de água, o cano que passa ali entre a frente da estação, há um cano que leva água para Lisboa, pelo menos diziam, não se podia, portanto não podia fazer o túnel. Portanto, a única hipótese era semáforo. Eu fiz dizer, ponham aqui semáforo, não sei mais o que. Fiz o desenho e mandava para a Câmara. Eu vejo lá a mulher, mandou um comunicado logo para a rua, ligo para meter era o Amadeu, e o Amadeu ameaçou-me com realmente. E depois aconteceu que realmente foi que ficou tudo em algas de bacalhau. Mas eu fazia. Agora só para brincarmos um bocadinho, tanto risco correu antes do 25 de Abril e a única vez que foi quase preso já foi depois do 25 de Abril. Não, quer dizer, mas aquilo depois ficou tudo em algas, bacalhau, sim, e sou bastante amiga, ele deve se lembrar disso, não fala disso. Olha, nós... diga. E depois, ideias não faltou. Na Ónia, estava aquele terreno ali, era um parque de campismo. Um parque de campismo. Meu Deus, aqui explicava tão bem. Na hora não havia parques infantis, não havia nada naquela altura. Chegou lá a haver um acampamento de campismo naquele terreno, onde está hoje o grupo desportivo. Ao menos faz para ali um ringue ou uma coisa para nós andar a jogar a bola. E ele fez e custou. Na altura custou 900 contos, porque o piso foi feito com uma máquina para aquilo ficar realmente todo plano. O piso que ainda hoje existe, lá por baixo daqui. O piso todo plano, fez o ringue. Eu comprei na junta, umas redes de bola e tudo, para depois lá andar a brincar as coisas. Entretanto, o Vasco Lima, tem a impressão que ele falou, fez um projeto lindo, para se fazer lá uma sede. A Câmara não podia fazer para dar ao desportivo. Então eu agarrei, um projeto lindo, fui ao desportivo, que era na Travessa Espenica, não foi ao Carlos Lourenço, estava lá sempre no gabinete à entrada, entreguei-lhe o projeto. Não sei se o desportivo ainda tem esse projeto, mas era uma coisa linda para o desportivo. Tinha a ideia de ocupar de outros terrenos, outras coisas. Fui, portanto, tirar-me essa ideia. Na altura, eu fiz um comunicado que tinha a ideia de fazer, onde funcionassem todas as coletividades. Era o resto, estava lá no pátio, lá hoje onde é o supermercado, havia um pátio, o resto funcionou aí do prato que foi depois da Câmara. Era realmente o grupo esportivo na Espenica. Era a banda lá por cima do coisa, e deve-se ao Zé Simão e ao irmão, que ele é que restabeleceu a banda, estava parada. E ele é que pôs a banda em andamento, o Zé Simão, o irmão e mais outros. Sabe o que é que eu fazia? Depois eleito como presidente da junta, não se ganhava nada, nem senhas de presença. As únicas senhas de presença que tinha era como tinha membro da Assembleia Municipal. Então, íamos à Assembleia, na outra sessão, vinham os envelopes. Eu nunca abri o envelope, não sei o que é que lá vinha dentro. Agarrava no envelope, no meu entendimento, era ajudar a banda. José Simão é tesoureiro, está aí, porque agarrava no envelope e logo da direita estava lá o dia. Eu tenho o meu emprego, eu não vim para isto para ganhar dinheiro. E agarrava no envelope, ia dar ao Centro Cultural. Era o Zé Simão Tesoureiro, entregava no envelope, nem abria, nem sei se era 20 barréis, se era 100 barréis, não sei o que é que lá dava. Entregava o envelope ao Zé Simão, perguntava, não dava já, estava ligado aos bombeiros, não dava aos bombeiros, porque os bombeiros tinham melhores meios de pedirem ajuda quando tinham alguma dificuldade. Portanto, entendi que a banda era realmente a coletividade que mais precisava e que mais cultura transmitia, porque formava muitos jovens, chegou a ter um coro infantil, portanto, andou por aí, portanto, a banda realmente foi disso, portanto.
O nosso episódio já vai extenso, Pois. mas eu não queria deixar ir embora sem lhe perguntar como é que, falou agora exatamente nisso, como é que, se ainda hoje faz parte dos órgãos sociais dos bombeiros. Não, Já não, mas não, não. fez durante quantos anos? Eu Pá, sempre sei me lá, eu lembro fui de para lá si. com o Bito. Epá, passei noites a construir aquele quartel. Olha, está aqui, passado 30 anos, sede dos bombeiros deve-se ao André. Que Então, aquilo, para legalizar aquilo. ah, Para legalizar aquilo, porque aquilo foi uma ocupação. Eu também queria ocupar o terreno onde tivesse todas as esqueletividades. Achavas ir para não dar disperso uma para aqui, outra para ali. Fui desinibido, pá, exigir, e não sei, a democracia não exige, e não sei mais. Era uma senhora que cá estava, que era toda para a frente, que é a dona Lalá. Não sei se já ouviu ouvi falar. falar. Já ouviu falar E ela, eu dei aquilo, pedi a opinião, não é? Não, pá, tirou-me logo a ideia de eu realmente arranjar um carro para pôr todas as sete, o desportivo, o rancho, a Colombópolis, essas coisas. Sobre. Há coisas engraçadas. Portanto, os bombeiros, passei lá noites e noites com muitos bombeiros. Porquê? Porque o Casimiro, portanto, havia o caderno de encargo de obra, não é? Os peritas feios, e o Casimiro, que era eletricista, aquilo ficou tudo em meio andamento. Andou que ele é que havia de fazer a instalação elétrica do quartel. Então passávamos lá à noite, abria rolos para ir pôr fios, não sei mais quê, e o dinheiro que era das empreitadas, que era para realmente para pagar ao empreiteiro, era para os bombeiros, para ajudar os bombeiros. Noite, só que aquilo tinha ideias, a luta do quartel foi o palco, não era permitido, permitido um ginásio, aquele parque lá está, quando veio cá o ministro, quando foi a inauguração, e os outros, um palco, ficaram na novidade, porque o palco não era, aquilo era permitido uma zona de realmente ser para ginástica, para os bombeiros, para treino, não sei mais, é para espetáculo. Epá, e a gente, então, um quartel, como é que a gente vai arranjar se tem aqui um palco? Lá se fez para Portugal, lá se fez. Vejo o palco. A inauguração está lá, 6 de maio, salvo erro, se não me engano, uma placa que não pôs lá nada. Então eles não entraram, a gente é que se fartou os bombeiros trabalhar, andar aí a pedir subsídio daquilo e com a ajuda da Câmara, não é? Mas entregámos o quartel veio à Câmara. Fartámos lá a trabalhar e depois veio cá o ministro, fica aí o nome dele pomposo, éramos, vou dizer, está lá, 6 de maio, está lá, inaugurado pelo seu ministro da Administração Interna, que veio na altura, que era do PS até. Não está, éramos contra isso. Está aí uma placa a dizer que veio cá a senhora inaugurar, que era, na altura, como é que se chamava, de Lisboa, estes que eram assim, o Governo de Vila, a governadora, a senhora que era do CDS, eu partei-me de rir, ao mesmo tempo, ria-me, coitado, já lá está, e parece que estou a ver. Veio cá para ir inaugurar na Beio. Mandou o chofer, veio cá o chofer para inaugurar a sede da banda. A sede da banda tem uma história. Também podia ser do outro lado, onde está a Colombópila. O terreno onde está aqueles prédios era para ser a banda. E o João Benavente chegou, isto é de uma banda, eu empresto as máquinas para abrir os cabouços, depois vão pôr um tijolo ou coisa, façam como fizeram aqui a Colombópila. Mas a malta não tinha dinheiro, não tinha coisa, teve medo de se aventurar. Depois até que arranjaram solução para fazer ali a sede da banda. Veio cá, pensou-se que aquilo teve a funcionar, pensou-se em inaugurar aquilo, com a vinda da governadora civil, na altura. Não veio cá ela. Com um chofer ou um representante qualquer. E parece-te a ver o Quitó, o que Ramos. Era o presidente da Câmara na altura, também foi lá, à espera. Foi lá, estamos feitos. Quer dizer, quem tem as honras é o chofer. Depois eu que sou o presidente que entrei para aqui e resolvi este problema da Sarabada, fiquei em segundo plano. Ainda me lembro também ele a rir-se, olha para isto. E está lá a placa, eu já tinha tirado aquela placa, ela nunca entrou lá dentro. Eu era contra isso. Era contra isso. Isto das placas, antigamente havia inaugurações, coisas, tudo, não havia placas. As placas, depois começou tudo a pôr o nome, a pressa, o presidente disto,
Eu fui contra a personalização das coisas. É junta, era a Câmara. Fui sempre contra. Depois houve uma altura que houve um indivíduo que efetivamente começou a utilizar isto e depois foi tudo atrás por inauguração, plantel, e muitas vezes nem deram nada, nem foram para lá, mas lá está, aí as placas com os nomes deste e daquele e daquele outro. Mas eu lembro, sei que é que foi o primeiro a fazer isso, a pôr os nomes nas placas quando oferecia qualquer coisita num evento qualquer, dessa situação. Olha, e agora diga-me lá uma coisa. O que é que a Zambuja tinha que já não tem? O que é que a Zambuja tinha? Já não tem. Tinha segurança. Andávamos na rua até às tantas horas da noite. Tinha respeito. Pelos mais velhos e pelos mais novos. Hoje já não. Hoje vem à Zambuja, eu digo isto, até na Feira de Maio, e na Feira de Outubro, que era uma feira importante do gado, em que se fazia uma cabana, que era a sopa dos pobres. A sopa dos pobres funcionava onde é hoje o Toto Açores. Você se lembra aí, que era a casa da sopa dos pobres. Minha mãe foi muitas vezes que eu ia para lá cozinhar, fazer as comidas, e só lá entrava alta finesse. Aquilo, o pé ratado de entrar lá no pavilhão, que era feito em caniço, um grande pavilhão, e onde havia os fados, onde havia as coisas. Isso não entrava. Eu entrava lá, às vezes, depois a minha mãe, porque a minha mãe era lá casinheira, e lá dizia, não, o meu filho só que vem cá jantar, eu venho cá, ela é que me oferecia ao jantar e depois ia lá jantar, eu com a minha mulher já casado. Portanto, a sopa dos pobres que arranjavam lá dinheiro, isso era condição feminina, o que tratava, na altura, tratava desse assunto. As feiras era diferente, era muito diferente, desde as feiras, das feiras todas, que as barolas, desde um touro, de um touro levarem para o campo e depois largavam os touros no campo, portanto, eram gelados, portanto, a malta era laçado o touro, andava uma galera à frente, depois já lá em cima, um homem com a vara para laçar o touro, depois puxava, depois era tudo puxado, aquilo era para cima, precisava puxar o touro, para levar o touro lá para cima, para dentro da jaula. Depois era levado para o campo, não é isso, solto. Houve um touro que ia à madrugada, aí às 5 horas da manhã, aparece no meio da rua sozinho. Toca o arrebate. Vai a volta toda para a rua, toca o sino. Antigamente era o sino arrebate que tocava, não havia sirene. Toca arrebate, para a rua, lá vem o touro, lá apanhou o touro outra vez, lançou o touro, e então lá vai o touro amarrado atrás de uma galera, puxada a ponteira de touro, lá vai o touro amarrado, é para cima a precisão, nós miúdos, o touro, claro, ia bem amarrado atrás, e levaram outra vez o touro para o campo. As cheias, os bailes, os bailes aí no Soma, portanto, nas brancas, era os lagares de azeite, aquilo que eu falei da Santa Casa de Misericórdia, das crianças terem consulta todas as semanas, virem cá médicos, dar consulta e distribuição de leite nestrogênio gratuito às crianças. Portanto, havia... não podíamos falar. É como eu digo, eu sintonizava o meu tio lá, o Rádio Moscou, na Pós-Verdade, e estava... E ele acabou por ser preso, e para Caxias. Olha, e do que é que tens saudades? Do que é que tens saudades desse tempo? Dos amigos, muitos já desapareceram. O Afonso Guerra. Tenho saudades. Muitos amigos. Olha, o Tony Bicos também. O Ribeiro. Muitos. O Venâncio. O Casimiro, o Zé Paulo. Os amigos, éramos mesmo amigos, porra. Aquilo dávamos mesmo... eles davam-me tudo por tudo. E na amizade dos bombeiros os bombeiros, os bombeiros, gosto dos bombeiros. Tenho coisas passadas dos bombeiros. Tenho uma cena passada dos bombeiros. A coisa... Tenho que contar isto. O Casimiro dizia muitas vezes nos discursos, aqueles discursos que a gente põe no bala,
Pois, dizem mal dos bombeiros. Os bombeiros andam um ano a fazer bem. Mas se tiveram azar de uma coisa correr mal, tudo diz mal, só se lembram disto, não é? Não se lembra dos 364 dias que andaram realmente a ajudar as populações e não se mais que. Pá, gente que fazia entre os bombeiros, entre os solteiros e casados, para a altura do aniversário, fazíamos o Tony Brigada, em vez de levar o garrafão de água para os jogos, que era no campo, ainda lá do Valverde, do campo, portanto, velho, portanto, ali ao pé da estação, Do Ribeiro. Do Ribeiro, fazíamos os jogos de solteiros e casados, parece que estou a ver o meu primo, era com o garrafão de aguardente, em vez de água, pá, lá pá, havia até mesmo os bombeiros, e passei lá as passas do Algarve. Eu tive que destituir, eu cheguei a uma altura que ia destituir olha, tive que destituir a direção do centro cultural, por causa dessa história dos músicos não querer. Tive um problema com os bombeiros, já lá está na Terra da Verdade, que eu pedi, ele para vamos reunir, queria me entregar as fardas na Câmara. Era o João Benavente, o presidente, e Leal, para ver lá Serrador. Era o António João, que tinha o meu nome de quê? António João Bernardo Deco, o comandante. O comandante, o António João. Chama os bombeiros, eles queriam entregar a pá e não queriam fazer nada, nem serviço, nem nada. Lá reunimos todos e lá se resolveu o problema, contente, e lá me garantiram que iam manter os serviços, todos os agentes não iam falhar, e não falharam. E não falharam. Os bombeiros. Tinha uma cena, havia um rapazinho que tinha ataques epiléticos, caía, depois sentia nos copos, caía. Venho para a rua do Gado, hoje a Rua dos Campinhos, antigamente era a Rua dos Gados, vinha com a minha filha no carro. E estava ele no meio da estrada, quase no meio da estrada, a estrada puxar, eu olhei para ele, vi ele, o Manel, com os copos, está para ali, com o ataque epilético, e diz a minha filha, papá, nem parece teu. E tu não paras? É daquelas coisas, ela parei logo, eu quero que tu pôs para os bombeiros, não demoraram 5 minutos. Agora, o que me sensibilizou, saberem quem era, um pobre diabo, que se metia os copos e tinha ataque e caía para o chão, a humanidade, o carinho com que ia ser os bombeiros, eles ficaram um bocado gravado. Como que trataram o rapaz? Como ser humano, pronto, que ele era, não era um pobre diabo, era um ser humano que estava ali a precisar de ajuda, aquilo ficou cá gravado. E vi outras cenas que assistia de bombeiros, vi um miúdo do posto da guarda a descer, chega ali a esta estrada, não é ali, preto ao peito, quando vai para a Cerce, que é o cruzamento, o gajo vem um carro. Bem, os bombeiros não demoraram muito tempo a aparecer. Agora querem ver as pessoas levar o miúdo lá para dentro para estabilizar o miúdo, porque não era como antigamente, agarravam a pessoa do acidentado, agarravam nele e às vezes faziam pior do que realmente não. Agarraram o miúdo, tiveram ali, deu um bocadinho de tempo, eu já sabia como é que as coisas funcionavam, e depois tive que explicar às pessoas o que é que estava a suceder, e as pessoas compreenderam, e realmente já resolveram, tiveram um bocado de tempo com o miúdo dentro da ambulância, ele vinha num skate, por ali, atravessou bem o carro. Na ambulância a estabilizar o miúdo, a ver realmente, não é agarrar assim de qualquer maneira em cima da água dele ali. Os bombeiros, o Zé Paulo, o Reis, foi um funcionário da Câmara, o Reis, que era o bibliotecário, o arquivo. Do arquivo, o Reis, estava na Holanda, numa embaixada. O Zé Paulo, escreve-me uma carta para pedir uma ambulância. Escrevi a carta, então não é que vem uma Mercedes, que era o último grito da moda, foi uma Mercedes dos bombeiros, ainda está vivo isso. Uma vez há um acidente, um estado grave, telefonam para o hospital de Santa Maria, dizer que um doente gravíssimo de coisa, chegou lá primeiro a ambulância com o problema. Quem era o chofer desse, ainda ele é muito coisa, foi bombeiro, o Lourenço é que ia guiar. E aquilo é mais 200, por vezes abertos, as lágrimas
TCI1, chegou lá, era aquilo, quando a ambulância lá chegava a qualquer hospital ou qualquer, o João Pessoa andou alguns trilhos, não sei o que é que aconteceu a essa ambulância, sempre que a matrícula da Holanda, nunca foi, e a polícia também nunca implicou com isso. Olha, última pergunta. Que conselho é que gostava de deixar aos azamojenses da manhã? Para conselhos, sei lá, não sou bom para conselhos. Você é mais freguesias, não é? Tanto conselho. Para conselhos das emergências, olha, que olhem para as coletividades, precisa. Das emergências, eu tenho uma pena, é uma dificuldade de arranjar, e sabem bem, arranjar gente para as coletividades. Eu tive dificuldades nos bombeiros. Eu tive dificuldade, olha, fui presidente da Cooperativa de Consumo, da Assembleia Geral. Fui presidente da Cooperativa Agrícola. Tive lá problemas e tive o apoio realmente do Pedro Zé. Problemas que não conseguia arranjar direções. Depois apareceu uma direção e já me livrei deste. Presidente do Centro Cultural. Sabe porquê é que eu fui convidado para presidente do Centro Cultural à altura? Toda a gente coisa. E eu sabia que era uma senhora atrevida, tinha alguns conhecimentos, e na altura estava nas Bosch, foi este Berninho, foi presidente do Centro Cultural, e fui lá convidá-la. E o marido dela era uma joia de pessoa, o marido dela. Também chegou a ser, não foi? Chegou a ser presidente também. Não, foi presidente, porque eu era presidente da Assembleia, e depois o Sr. Ribeiro, sabe o Sr. Ribeiro, que é amigo, era o secretário, era eu, Gaspar, o Sr. Ribeiro, era sempre uma equipe que fazíamos, presidente. Sou sempre eu, depois meti o Ribeiro. Agora o presidente. Depois foi o Estorninho, marido da Maria Estorninho, chegou a ser presidente também da Assembleia Geral, e eu ia para vice-presidente da Assembleia Geral. Andei lá uma macheta também. Nos bombeiros, lembro-se, cheguei lá presidente, tive de destituir também a direção dos bombeiros, e era o Casimiro, um grande amigo, que ele estava a entrar num desequilíbrio, a gente já não conseguia pagar 2 ambulâncias, Mercedes comprámos já 600, aquelas grandes, não conseguimos pagar, aquilo já estava, o Lança também já estava forneceu o combustível, também já estava a aguentar, isto não pode ser, era eu, o Gaspar, a gente tinha Cório e o Casimiro, os outros, o Rui Moita, o gerente do Major, do comandante, outros que eram membros, depois tinham dado, não. Ele estava mesmo muito calado, tinham dado, e eu vou pedir admissão. A gente teve sempre uma coisa, não meter política das direções. Tanto que o presidente na altura da associação era Francisco João. Fui ter com o Francisco fazer, eu vou deitar a direção abaixo e vai-se convocar. Quem foi para lá foi o Hernando Ferreira. O Hernando, depois ainda foi comandante. É engraçado, foi o presidente da direção, conseguiu desenrascar aquilo, com a ajuda dele, trabalhava para o Ortigão Costa, certamente com pedidos de Ortigão Costa. Ajudava muito. E realmente ainda foi comandante e foi o Hernando depois a seguir a nós. No Centro Cultural também, eu sou o gajo presidente da Assembleia para deitar. Foi isso, aquele problema que tive lá com o coro, que era dinheiro e era os músicos a não querer, porque faziam os concertos, ganhavam dinheiro e estava-se a investir tudo no coro, não é? E também havia assim um mal-estar dentro do Centro Cultural e não, teve que acabar com aquilo também. Sou leal. Agora, as pessoas que investem um bocadinho nas coletividades, elas precisam mesmo da gente. As coletividades, eu tenho pena, eu agora estou numa cidade diferente, eu apoio isso tudo. É agradável, olha, e vou. Sabe onde é que estive? Faz hoje 8 dias. Estive com o resto ali dos Casais de Britos, da Landeira. Eu vi. Na freguesia de... Você é uma alegria, estive lá com ela, é uma alegria, é um sucesso, a gente fica satisfeito, bem arranjo de coisa, mas quando entra o resto dos Casais de Britos, enche o palco, que as danças, que a alegria, enche o palco, as pessoas vejo que há satisfação, então eu fico orgulhoso, ver a coisa da minha terra realmente que nos representa tão bem. Sou leal. Só tenho a agradecer Nada. o facto do Sr. Leal ter disponibilizado
o seu tempo para estar aqui à conversa connosco. Foi de facto um gosto Ok. estar aqui a ouvi-lo. Sempre às Tenho vezes. aqui um presente para si. Uma caixinha de bolachas dos ambujitos. Os ambujitos. Ainda ganho umas bolachinhas, está a ver? Obrigado. Não vai daqui, não Já vai daqui de agora, mãos sei a que mãos abanar. a abanar. Ok, obrigado. E olha, muito obrigado. Quanto a vós, agradecemos mais uma vez terem assistido a este episódio. Já sabem, todas as quintas-feiras, às 19 horas, novo episódio, tanto no YouTube como no Spotify. Muito obrigado. De gigante.